Oi, boa tarde, como é que vocês estão? Eu bem, aqui em casa e vocês aí na sua. Chegou a sexta-feira. A gente só vai se ver na segunda agora. Com o coração cheio de saudades. Tô esperando a foto de vocês, viu? Que eu não vi nenhuma. Gente, deixa eu ver vocês, bota lá no Face. Posta lá uma foto de vocês para matar minha saudade. Compartilha lá com o nome Mônica Elizabeth, que sou eu. Escola João Veríssimo, que eu vejo. Tô morrendo de saudade de vocês. Falem comigo também, não é? Oxi, assim não aguento. Saudade mesmo, tá, meus amores? Então, esse tempinho que eu dei aí conversando com vocês é para vocês pegarem o livro de ciências. Vamos começar nossa aula por ciências. Tô esperando vocês pegarem o livro. Nossa aula hoje vai ser bem legal, muito legal. Vocês vão amar. E vão fazer em casa depois, tá bom? Faça o seguinte, eu vou dar um tempinho a mais. Vai lá na cozinha, pega um copo transparente. 2 copos, tá? 2 copos transparentes. Uma vasilha com água. Peguem um pouco de sal e um pouco de óleo. Peça ajuda a mamãe logo? Vamos lá, tô esperando. 2 copos transparentes, sal, óleo e água. E 2 colheres. 2 colheres. 2 colheres. Pra gente fazer a nossa aula hoje. Tá certo? Vou esperar um pouco. Que saudade. Cadê o The Blade? Vamos fazer batalha, vamos batalhar. Meninas, vamos brincar? Tô com saudade de vocês também, muita. Então, vamos começar. Nossa aula de hoje vai ser sobre misturas. Misturar. A gente vai aprender a misturar. Por isso que eu pedi para vocês pegarem esses ingredientes aí que a gente vai fazer nossa aula hoje. No livro de vocês diz que a água é uma combinação de gases. E que quando ela está pura, ela não apresenta nem cheiro e nem sabor. Por quê? A água, ela não apresenta cheiro, cor e sabor. Cheiro é inodora. Ela é inodora, ela não tem cheiro. Ela é insípida, porque ela não tem gosto. E ela é incolor, porque ela não apresenta cor. Inodora, sem cheiro. Insípida, sem sabor. E incolor, sem cor, tá bom? Então, quando a água é uma combinação de gases e quando pura, não apresenta nem cheiro e nem sabor, que é muito difícil a gente encontrar uma água pura hoje. Volta pro livro. Vão marcando aí o que eu tô dizendo, tá? No ambiente, é muito difícil encontrar água pura, em razão da facilidade com que as outras substâncias se misturam a ela. Então, a água, as outras substâncias que é encontrado no meio ambiente, ele é de fácil absorção. A água absorve muito essas coisas que tem no meio ambiente. A poeira, vamos lá. Mesmo a água da chuva, por exemplo, ao cair, traz impurezas do ar nela dissolvida. A água caiu do céu, mas não tem a poluição que fica no meio ambiente. Quando ela chega na terra, ela traz essa poluição, ela traz essas partículas de poeira junto com ela. Por isso que a água é chamada de solvente universal, por ter a propriedade e capacidade de dissolver substâncias. Pronto, ela é chamada de solvente universal, porque ela tem capacidade, quando a água da chuva ela não vai absorvendo e vai dissolvendo. Então, ela é um solvente. Solvente é quando a gente usa para diluir algo. Vamos lá. Por exemplo, quando você coloca açúcar em um copo de água e mexe, o que é que acontece com o açúcar? Você vê ou ele não vê? Ele desaparece. Agora vamos pegar aquele material que tia pediu. Tia vai colocar um pano. Vou baixar aqui para vocês verem melhor. Vou pegar um pano. Certo? Vou pegar o meu copo.
Deixa eu baixar um pouquinho assim. Meu copo. Vou colocar, vão colocando também aí, tá? Água, no primeiro copo que eu pedi a vocês. Água e o sal. E o sal. Fizeram? Agora misturem. Vamos misturar. Mistura, mistura, mistura bem. A água vai ficar, ela vai perder, não vai ficar transparente. Quando você colocar logo o sal, ela vai ficar embranquiçada, mas é por conta do sal mesmo, tá? Mistura, 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 mistura. Misturaram bem? Agora olhem para essa água. Vocês conseguem identificar quem é o sal e quem é a água? Consegue identificar, dizer, essa aqui é o sal, essa aqui é a água? Não. Porque, ó, a água absorve, por isso que ela é um solvente, ela absorve a substância. Ela absorveu aqui o sal. Tá vendo você? E isso nós chamamos de soluto. Chamamos de soluto. O que é soluto? Marquem aí. No livro, lá embaixo aqui no quadrinho amarelo. Soluto é a substância que pode ser dissolvida a um solvente. Nesse caso, no nosso caso, a substância foi o sal dissolvida nesse caso foi o sal dissolvida na água. Então, é o soluto. É a substância que pode ser dissolvida em um solvente. Solvente, a água, e a substância, o sal, que a gente mexeu e ela separou. Eu não sei quem é o sal e quem é a água, não consigo identificar. Lá do lado. Solução, marque aí. Solução é uma mistura homogênea de substância que pode ter componentes sólidos, líquidos e gasosos. Quando eu digo homogênea, vem de quê? De juntar. Que eu me juntei. Quando a gente vai fazer o bolo, a mamãe vai fazer o bolo, é uma mistura homogênea, porque houve mistura do açúcar, da manteiga, do ovo, da farinha de trigo, do achocolatado, do leite. Se mistura tudo e a gente não sabe ver quem é uma e quem é outra, porque eles se dissolveram, eles se misturaram. Tá bom? Então, passando para a página 44, classe e a data de hoje, marcador de texto. Marque aí. Mistura é um fenômeno físico que consiste em reunir duas ou mais substâncias sem alterar a substância ou propriedade. Eu misturo, mas eu não vou alterar a substância. Eu vou identificar quem é um, vou sentir, quando mesmo na mistura do bolo, eu vou sentir um pouquinho do gosto do ovo, um pouquinho do gosto do açúcar, não é? Da manteiguinha. Então, a mistura é um fenômeno físico que consiste em reunir duas ou mais substâncias sem alterar a substância e a propriedade. Tá ok? Marcaram aí? Exemplos que a gente fez: água e sal, água e açúcar, água e óleo. Aí a informação que traz aí. Agora, quando juntamos duas ou mais substâncias, características não são alteradas. Estamos diante de uma reação e de um fenômeno químico. Fizemos aqui, ó, um fenômeno químico. Tá vendo que a água agora já não tá daquela corzinha mais branca, já tá transparente. E agora que eu não identifico mesmo quem é a água e quem é o sal. Vamos lá. Nós vamos falar de dois tipos de misturas. A mistura homogênea e a mistura heterogênea. Essa mistura que a gente fez aqui, a primeira, que nós misturamos a água e o sal, ela é uma mistura homogênea. Por que ela é uma mistura homogênea? Porque a mistura homogênea são aquelas
misturas que apresentam um único aspecto. Eu tenho dois ingredientes, né? Duas substâncias, que é a água e o sal, mas ela se mistura dando uma única consistência, apresentando um único aspecto. A água, a própria água aqui, eu não consigo identificar. Então ela só tem um aspecto da água, só que nesse caso, água salgada. Então, mistura homogênea é quando eu misturo ingredientes e eu não consigo identificar. Elas se misturaram tanto, o bolo se misturaram tanto, eu sinto o gosto, mas eu não sei dizer, o açúcar tá aqui, o trigo, o ovo, a manteiga, o leite, porque elas se misturaram e formando uma massa só. Se eu não botar achocolatada, ela vai ficar massa branca. Se eu botar achocolatada, vai ficar uma massa marrom. Então elas se misturaram, elas se homenagearam. Eita, quase que não sai. Elas ficaram homogêneas, tá certo? Elas se juntaram e eu não sei distinguir quem é uma e quem é outra. No nosso leite, bota o leite e bota a achocolatada. Eu sei que o leite é branco e o achocolatado é marrom. Quando eu misturo para beber, eu sei quem é um e quem é outro? Não. Então isso é uma mistura homogênea. O outro tipo, heterogênea. Mas antes eu vou fazer a segunda experiência. Vamos lá? Segundo copo, que a tia pediu para vocês pegarem. Água. Esse aqui eu não vou misturar porque aqui já foi o do sal. Peguei outro. Água. E o que foi que eu pedi para vocês pegarem? O óleo. E o óleo. E mistura. Bota o óleo na água. Olha que legal. Deixa eu aqui botar para vocês verem aqui. Olha que legal. O que foi que aconteceu com o óleo? Oxente. Olha pra cá. O óleo subiu, viu? Ele foi lá embaixo, mas ele subiu. Mas mesmo assim, vamos misturar. Mistura, 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 mistura. Mistura, misturei, 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 misturei. Parei. O que tá acontecendo? Olha que legal. E o óleo tá subindo, ó. Eu misturei, mas eu tenho a separação de óleo e água. Então essa é uma mistura heterogênea. Por que ela é uma mistura heterogênea? São misturas que apresentam mais de um aspecto. Então é heterogênea, elas não se misturam. Ela apresenta dois aspectos. O aspecto amarelinho, que é o do óleo, e a água. Então eu consigo diferenciar quem é um e quem é outro. Deixa eu apagar a luz aqui para ver se vocês veem melhor. Vamos lá. Vou mexer. Ó. Mexi. Vê que legal que vai acontecer. Olha a água e o óleo se separando. Tá vendo? Eles não se misturam. Por mais que eu mexa aqui, eles não vão se misturar. Porque isso aqui é uma mistura heterogênea. Quando ele aparece mais de um aspecto. Aparece o aspecto da água e o aspecto do óleo. Gostaram? Sabia que vocês iam gostar dessa aula? Acender a luz para a gente ver melhor. Sabia que vocês iam gostar dessa aula? Então aprenderam? Mistura homogênea, quando elas se misturam e eu não consigo identificar quem é uma e quem é a outra. E heterogênea, quando eu consigo identificar, tem mais de um aspecto. Vamos lá para o livro novamente e marquem isso aí no livro. Quando você, não marca não, lembra, só marca quando eu falar alto. Quando você olha um copo com água e sal, ou com água e açúcar, você consegue diferenciar?
Não. A gente só vai diferenciar no sabor, porque a água vai começar a ter sabor, porque se eu misturar com açúcar, ela vai ficar doce, se eu misturar com sal, vai ficar salgada. Então, existem dois tipos de misturas, que é a homogênea e a heterogênea. Marquem agora. As misturas que apresentam um único aspecto, quando não podemos perceber a presença de duas ou mais substâncias, são homogêneas. Aqui tenho duas substâncias, mas eu não consigo identificar as duas. Então, ela é homogênea, elas se misturaram. Página 45. Aquelas que apresentam mais de uma fase percebida, quando olhamos, são misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas, quando eu consigo identificar aqui o óleo e a água. Marcaram? Veja aí, o sal do mar é uma mistura homogênea. Por quê? Eu não consigo identificar. E é das salinas que se retira o sal desta forma. O que é? Eles têm tubos enormes, canos enormes, que eles vão para o mar através de canos subterrâneos, e eles retiram a água do mar e levam para essas indústrias, para essas fábricas. Chega lá, eles depositam essa água salgada, essa água do mar, em grandes piscinas. E elas ficam lá armazenadas, elas tampam para não criar dengue, o bichinho da dengue, da chikungunya, da zika. E eles tampam. E o sol vai aquecendo. Então, o que é que acontece quando o sol esquenta a água? Ela evapora. Então, eles ficam em tanques, em piscinas enormes. Então, com o aquecimento do sol, a água vai evaporando. E o que vai ficando no fundo dessa piscina, desses tanques, é o sal. Vê só, uma experiência que a gente pode fazer com a gente mesmo. Quando a gente ia pra praia, que agora a gente tá proibido, né? Por conta da pandemia. A gente ia tomar banho. Tomava banho. Tomar. E a mãe fazia, vem cá, menino, senta aqui um pouquinho para descansar, tomar um refrigerante. Aí você sentava, você senta. E você fica lá, paradinho. O que é que você chega molhado? O que é que vai acontecer com o seu corpo? A água vai evaporar. Se você passar a mão no seu braço, você vai sentir aquele arranhando. Aquilo é sal. Isso mesmo, porque a água evaporou e o que ficou foi sal. Então, vamos lá. A água do mar é bombeada para reservatórios para que evapore pela ação do calor do sol. Olha o que eu disse. Ao evaporar a água, é possível retirar o sal que fica depositado no fundo do reservatório. Esse sal é recolhido e é processado para que possa ir para o comércio e assim ser consumido. Então, eu não posso chegar lá, vou levar água da praia e vou fazer esse processo. Não. Ele tem que passar por vários processos, refinamento, ele vai botar outras misturas para ser utilizado. Então, o sal que a gente usa na nossa cozinha, a mamãe usa lá na cozinha para salgar as comidas, é o sódio, tá certo? É o cloreto de sódio. Aí tem aqui, ó, o sal de cozinha também é conhecido como cloreto de sódio. Então, eu não vou ficar na praia, pegar água e deixar ela só... Não, essa água dela de sal não serve, tá certo? Ele tem que ir para as indústrias, para a fábrica, para ser processado, para ser misturado com outras substâncias, para ser transformado em sal, em cloreto de sódio. Entenderam? Fazendo a revisão? Misturas homogêneas, quando eu misturo e não consigo identificar quem é um e quem é outro. Misturas heterogêneas, que eu misturo e consigo saber quem é uma e quem é a outra. Tá bom, gente? A partir de amanhã vamos falar agora mais sério ainda. A partir de amanhã acontece na nossa cidade o lockdown. Ele vai acontecer aqui em Recife, Jaboatão, Olinda, Camaragibe e São Lourenço da Mata. Por quê? Esse é um lockdown. Lockdown quer dizer pare, estacione. É uma palavra inglesa que quer dizer estacione. Ou no popular, fique em casa, menino. Por que eles estão tomando essa providência? Porque estudos mostram que quanto mais as pessoas ficarem dentro de casa e ficar nesse isolamento social, aumenta a probabilidade do vírus se dissipar, do vírus desaparecer.
Porque o vírus está se propagando porque estudos mostram que uma pessoa contaminada, ela pode contaminar 17 pessoas. Então, as pessoas não estão respeitando esse isolamento social de ficar em casa. Então, eles tiveram que fazer essa medida mais rígida, o lockdown, deixar as pessoas em casa até o final do mês. Por quê? Eles estão fazendo essas atitudes, tomando essas providências para que a gente consiga voltar à nossa vida normal, ao trabalho, à escola. Mesmo quando a gente voltar, a gente vai ter que ter cuidado, a gente vai ter que continuar usando máscara por algum tempo, usando álcool em gel, tá? Então fique em casa, respeite esse lockdown para a gente se livrar logo dessa doença. E para isso, ó, máscaras. Lembra? Pegando nas pontinhas. Eu não posso pegar no meio, posso pegar em cima e embaixo para ajeitar. E façam como a nossa amiga Magali e o nosso amigo Cebolinha. Fiquem em casa e use máscaras para a gente se ver o mais rápido possível. Beijo, bom final de semana. Fui!